estamos de volta. Vamos falar sobre uma hamster, quer dizer, em geral. Então vamos saber o que ela vai se alimentar, tudo que é curiosidade para você aí em casa, o Dr. Fábio vai te ensinar agora. Doutor, mostra a caixa de novo. Mostra tudo que o senhor faz com esse hamster. Sim, vamos. Gente, primeira coisa, para ter um animal desse em casa, deve-se conhecer a família que tem em casa. Tá? Então conhecer o quê? As crianças a partir de uma certa idade. Tem que pensar que nós estamos lidando com um ser vivo, né? Não é um brinquedo para você dar para uma criança aí de 2 anos que talvez possa pegar, apertar esse roedorzinho e causar algum dano para ele. Então cuidado, tá, gente? Todo tipo de animal que for ter em casa, saber primeiro qual a idade da criança, se tem criança, qual a idade, se tem adulto ou idoso, outros animais. Procura alguém, um especialista, para saber se pode haver essa interação animal-animal. Né? Tem animais que dão bem, tem animais que não. Tá? Então, tá, deu certo, vou adquirir um animal para minha casa. Ambiente para esse animal. O que nós temos aqui é um hamster sírio, também conhecido como hamster russo. Ele é, na realidade, ela, né, é uma menininha de um tamanho diferente dos outros, tá? Não estranhe a forma de estar segurando, na realidade isso é uma contenção, um método de contenção. Você aí de casa pode, é bem simples, ó. Vamos colocar aqui essa menininha, tá? Nós podemos fazer o quê? Às vezes está assustada, está brava, está querendo morder, ou preciso tirar para lavar a caixinha. Eu posso pegar pelo dorso aqui, entre as orelhinhas, um pouquinho para baixo, e pela pele. Tá? Isso não gera dor para o meu animalzinho. Tá? Eu posso movimentá-lo de um lugar para o outro sem problema nenhum. Existem vários tipos de hamster, né? Então o hamster que a gente chama, o hamster chinesinho, existe um outro roedor que é o topolino, todos eles têm diferentes tamanhos. Um dos maiores hamsters encontrados é o sírio, esse que nós estamos falando hoje. Gaiola para ele. Sério, o que a gente precisa então? Uma gaiola com espaço, pelo menos um espaço físico suficiente para que haja um gasto de energia. Né? Esse animal ele tem uma tendência à obesidade porque só se alimenta. E aí você está segurando aí, eu vi que você tem na sua mão, para o pessoal saber, gente, alimento, eles gostam muito de semente, pode dar um milho, pode dar um girassol, pode dar semente em geral, aveia. Só que hoje em dia o mercado produz rações próprias para esses animais. Então aqui nós temos um exemplo de rações que podem ser usadas no dia a dia desses animais. Tá? Suplementando com o que? A gente pode dar então um legume, uma verdura, uma fruta, evitando praticamente de verdura o alface. Tá? Então nunca servir alface para o seu animalzinho, pode gerar uma diarreia. Então não, e ele é um anestésico natural também, dependendo da quantidade, vai deixar seu animal mais sonolento. Então o que eu falo? A criança tem o bichinho em casa, a mãe está lá fazendo o almoço, cortou, sobrou um pedacinho de cenoura, dá para ele. Cortou, sobrou um pedacinho de vagem, o talinho da rúcula, do brócolis, vai dar para o nosso amiguinho comer. Isso eu acho que é extremamente importante, evita desperdício. E um detalhe, nada com tempero. De tempero é a gente que come comida com tempero. Eles não. Outra dúvida que eu tenho sobre os dentes dele, ele tem que gastar? Isso, ótima pergunta. Eles possuem um par de incisivo superior, um par de incisivo inferior. Ou seja, tem aqueles 2 dentinhos que faz assim, às vezes morde a gente e machuca. Né? Fora isso tem molar também, lá no fundo, que vai... Então esse dentinho faz o corte e o molar faz a mastigação. Precisa haver o desgaste. Então, um pedacinho de madeira pode ser usado para isso. O mercado também disponibiliza umas cenouras de cálcio ou pedras de cálcio mesmo, que são produzidas industrialmente, para que haja esse desgaste. No caso desses animais menores, a própria cenoura faz esse trabalho. Pela densidade dela, o fato e o ato de roer já faz com que ele tenha esse desgaste. Então, é um crescimento, a arcada deles, ela fecha assim, os dentinhos fecham assim. Esse crescimento é contínuo. Não havendo esse desgaste, vai apresentar problema. E muitas vezes o que ocorre é o animal nasce com defeito congênito. Quer dizer, os pais tinham algum problema, cruzaram e os filhos também nascem assim. Então isso é importante levar, procurar o veterinário
que saiba lidar com esses animais, justamente para quê? Para fazer uma avaliação radiográfica também, uma avaliação física, para ver se esse animal não apresenta algum problema desse. Sabe, doutor, quero que você explique para a população que, igual, a sua especialidade é igual você trata só deles, você não mexe com cachorro e gato. Certo. Então, porque assim, ó, todo mundo que está em casa tem um hamster, ou tem uma galinha, um periquito, um passarinho, quer levar para o veterinário do cachorro dela. Então, por exemplo, eu sou veterinária especialista em cão e gato. Só que você é especialista nesses animais. Então, correto. explica para eles que não é todo veterinário que está apto a mexer. Você pega muito erro? Eu acho assim, o erro ocorre, mas o erro nada mais é do que uma série, não é um erro só que ocorre. Sim. Primeiro, esses animais, de forma geral, são presas, não são predadores na natureza. Então, a tendência deles não é apresentar muito sinal. Então, às vezes você vai ver seu amiguinho, ele está dormindo. É normal, ele dorme. Há hábito, eles dormem muito mais de dia e são mais ativos à noite. Tá. Quem adquirir um animal desse tem que saber que isso ocorre. Né? Tá. Então, às vezes não está bem. Procura algum profissional, e esse profissional às vezes tenta, mas o que é bom da nossa profissão é que o que está acontecendo na nossa profissão, os veterinários sabem disso, que é o quê? Essa área de especialidades. Então, o veterinário que trabalha com cão e gato, ele procura indicar para o veterinário que trabalha com um hamster, que se tem algum problema, indica para um oftalmologista veterinário. Isso. Então, o legal é isso, que está acontecendo esse trabalho. Os maiores erros de manejo que a gente infelizmente pega é de pessoas não capacitadas, como uma casa de ração ou algum local onde não se tem uma capacitação científica, técnica científica para lidar com esses animais. Então pensar que metabolismo, 400, 500 batimentos por minuto pode chegar a um animalzinho desse, bem diferente de um cão e de um gato. Musculatura, aonde eu posso aplicar uma injeção, em que músculo eu posso aplicar uma injeção num animal desse? Vou tirar sangue? Da onde eu vou tirar um sangue desse animal? Que veia eu posso usar? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Fica a dica o seguinte, que ninguém conhece melhor o animal do que o seu próprio dono. Sim. Então, acordou, viu que não está legal? Procura um profissional. Sim. Principalmente e especialmente o especialista que vai direto ao foco, que já tem um pouco mais de experiência no assunto. Tá. E agora sobre gestação, o que você fala sobre isso? Por exemplo, ela está grávida, né? Certo. Ela não para nem um minutinho, olha lá que lindo. Ela está ativa, na realidade ela vai passar por um procedimento simples, relativamente simples, uma ultrassonografia. Então nós vamos realizar um ultrassom para saber se os fetos, quantos são, primeiramente. Pode ter aí 12, 14, 16 filhotes em uma única gestação. Se esses filhotinhos que estão aí estão bem, estão viáveis, estão vivos, e aí nós vamos manter aí um trabalho de suplementar, principalmente com cálcio. Então preparar ela para que ela dê a luz aí com os seus filhotinhos, tudo bem. Então o fato talvez até de confecção de ninho, então, não sei se a câmera dá para pegar, mas ela fica meio, assim, ela está se mexendo, tem só uma toalhinha aqui, mas lembrando que essa caixa é apenas uma caixa de transporte, então você tinha me falado sobre a caixa no começo do programa. Essa caixa é uma caixa de transporte, não é um ambiente adequado para manter esse animal vivo, porque é muito pequeno, o espaço físico é muito pequeno. Então, colocou aqui só para trazer ao veterinário, para passar por exame, vai embora, volta para sua casinha, de preferência as mansões, aquelas casinhas que tem tubo por onde eles correm. Estritamente, e não menos, mas tão importante quanto, uma rodinha, aquelas rodinhas para eles ficarem correndo, para fazer o gasto de energia para não ficarem obesos. Tá. Então você também faz cesárea, você castra eles? Uma pergunta assim que... Não, sim. Hamster, o porquinho da Índia, coelho, vem muito para castração. Então esses animais são castrados. A única diferença, tudo neles é muito menor do que um cão, do que um gato. Então faz a necessidade do quê? Instrumentos diferentes, a forma de anestesia é diferente,
Então depois, a anestesia que é usada neles é uma anestesia inalatória, mesmo a anestesia que utiliza hoje para o humano também. Então, quer dizer, uma segurança maior, mas os procedimentos cirúrgicos também são realizados, retiradas de tumores que eles acabam tendo ao longo da vida. Tá vendo, gente? Você não sabia disso? Então, estou trazendo para vocês essas informações que nem eu mesmo sabia. Então, fique com Deus. Até amanhã, que o doutor vai estar com a gente de novo. Amanhã a gente vai falar mais uma surpresa. Se você tem algum bichinho aí, amanhã você vai ficar sabendo. Qualquer coisa, mande, gente, o mais rápido possível o e-mail. celiamedvet@hotmail.com e vidaanimal@tvbeducativa.com.br. Obrigada, gente. Até amanhã.